Oi, garotada. Aqui é a professora Amália, da sala de leitura do CIEP Presidente Agostinho Neto. E o nosso assunto de hoje, histórias em quadrinhos. Eu adoro desde pequena. E você, já pensou em criar uma história em quadrinhos? Então vamos criar? Então antes temos que conhecer bem as histórias em quadrinhos. Temos que pensar, se eu for criar uma história em quadrinhos, qual vai ser o meu personagem? Qual vai ser o meu enredo? A história que eu vou contar? Vai ter um narrador, uma pessoa que está contando a história, ou é o próprio personagem que está contando ela? E o tempo? Em que momento isso está acontecendo? Vai durar um instante, um dia inteiro? Vai passar semanas, meses para eu contar uma história? E o espaço? Onde que acontece essa história? Acontece dentro de uma casa, numa sala de aula, num parque, num campo, na praia? Onde acontece a minha história? É muita coisa para pensar. Tipos de balões. Nossa, a história em quadrinho, ela usa a linguagem verbal e não verbal. Quer dizer, a linguagem verbal, principalmente os diálogos. É muito forte em diálogos. E tem vários tipos de balões. O balão quando o personagem fala, quando ele cochicha, o balão do pensamento, dos gritos, quando mais de um personagem fala ao mesmo tempo a mesma coisa. E os balãozinhos com imagens tipo ideia na lâmpadazinha, um ponto de interrogação quando está com dúvida, um ponto de exclamação quando está chorando, quando está zangado, e daí vai. E o que mais que eu tenho que me preocupar quando eu uso a história em quadrinhos? Lembra que eu falei das linguagens não verbais? Então, muitas vezes aparece escrito sons que acontecem, ou que o personagem faz, como por exemplo quando ele está chorando, quando ele está com raiva, está mordendo, ele está comendo. Pode ser também um barulho, os sons de animais, gato, cachorro, pássaros, um leão, o que for. Mas também tem sons que são sons do ambiente ou de ação, como por exemplo esses de explosões, batidas. O que é surgir? Eu posso escrever o som que eu quiser para chamar a atenção às vezes de uma cena. E as expressões faciais? O meu personagem tem que ter bem marcado no rosto dele o que ele está sentindo, porque a história ela é muito forte na imagem. Então, preste atenção em personagens que você já conhece. Como ele muda de expressão de acordo com a cena e com o que ele está falando. A gente vai prestar atenção nisso para na hora de você criar o seu personagem. Uma dica também é pensar naqueles emojis, sabe? Aqueles bonequinhos que a gente usa para mandar mensagens, né? Eles são ótimos nessas expressões. Coloca elas no rostinho do teu personagem. E aí? Vamos diagramar? E o que é isso, Amália? O que é diagramar? É botar o formato dos quadrinhos para distribuir na página. E aí a gente tem que pensar em histórias que eu conheço. Por exemplo, uma história de uma única página. Isso aqui é a capa de uma revistinha assim, que é um bom exemplo. Olha, o título lá em cima e depois os quadrinhos, que podem ter o mesmo tamanho ou tamanhos diferentes. Uma história pode ter só imagens como essa. E conta muito bem a história. Não precisou ninguém falar nada. Ou então, quando tem balões com falas, mas também, olha, segue o mesmo modelo de um título lá em cima, só que ele usa quadrinhos bem largos e grandes. Também pode ser um quadrinho maior, 2 menores embaixo, depois 3. Você pode ir disponibilizando da forma que você achar melhor para contar aquela parte da história. Nesse caso, o título ele está junto com o primeiro quadrinho, por isso ele está bem grande, com o título lá em cima e a ação. Tá vendo outros exemplos? É muito bom observar. Pega as revistinhas que tem na sua casa e veja a forma que distribuíram a história em quadrinhos nas páginas. Vários e vários exemplos. Às vezes o título aparece numa tarja, numa parte da cena logo no primeiro quadrinho. Ou então,
só lá em cima, sem ser separado dos quadrinhos. Tem várias formas de se organizar uma página para poder fazer isso. E aí, gente, agora eu vou trazer para vocês uma surpresa muito legal. Uma pessoa que é uma profissional de história em quadrinhos para poder conversar com a gente e dar dicas bem legais de como criar uma história em quadrinhos. E aí, estão curiosos? Vou apresentar a vocês. Garotada, eu estou aqui com a professora Jaqueline de Artes, lá do CF, né? E ela, eu não sei se vocês sabem, que além de artista plástica, a professora Jaqueline também é roteirista de história em quadrinhos. Então, quem melhor do que ela para nos dar dicas de como pensar numa história em quadrinhos? E aí, Jaque, o que você pode dizer para as crianças que ajude eles a pensar como começar a escrever uma história em quadrinhos? Oi, crianças. Bom, uma coisa que eu aprendi com um grande sujeito, um grande escritor de histórias, que se chama Ziraldo, foi o seguinte, ele me falou isso mais de uma vez, pensa no fim. E eu fiquei pensando assim, como assim? Se eu nem escrevi história, como é que eu vou pensar no fim? E ele dizia assim, para uma história em quadrinhos ser muito legal, o fim tem que ser maravilhoso. Que é no fim que você vai dar risada, porque você vai ficar pensando. Então parece uma coisa meio estranha, né? Pensar no fim. Mas é um conselho muito bom. Você imagina assim, sobre o que eu vou falar, como é que vai ser essa história, mas como é que ela vai terminar? Para que quando ela terminar, as outras pessoas fiquem pensando nela e deem risada e achem legal. Então, esse é um conselho que eu passo adiante. Pensem no fim. Ótima coisa, porque realmente o final da história em quadrinho, né, Jaque? Ele é o que surpreende, ou ele te deixa uma situação inusitada, que ninguém espera, muito divertida, ou que deixa a gente refletindo muito, né? Realmente Exatamente. é uma boa sacada e tinha que vir de alguém que tem muita experiência com história em quadrinhos, né? Como o Ziraldo. E aí, quando eu Sim. começo então a pensar, além do fim, que é uma ótima dica, o que mais que a gente tem que ter na cabeça e tomar cuidado para poder escrever uma história em quadrinhos? Sim, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que pensar um pouquinho na gente, porque nem todo mundo escreve ou faz as coisas igualzinho, né? Então não existe uma fórmula mágica. Se alguém tiver com dificuldade de pensar no fim, sem problemas, né? Eu acho que, a princípio, a gente tem que ter uma ideia sobre o que a gente vai escrever, qual é o tema. Depois que a gente tiver o tema da nossa história em quadrinho, a gente pode pensar em que tipos de personagens vão atuar e vão fazer essa história movimentar, vão dar vida a essa história, né? E como a gente está no mundo da criação, da imaginação, a gente tem total liberdade para escrever essa história. Esse personagem principal, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um animal, ele pode ser um objeto, ele pode ser até um blá, 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 blá que vocês inventarem aí, qualquer uma, não sei, cada um vai ter liberdade de fazer, pode ser uma criatura inusitada, uma mistura de bicho com gente, ou de objeto, ou um robô. Então, então, voltando atrás, primeiro a gente tem que ter o tema, sobre o que a gente vai escrever. Depois pensar no personagem principal, que ele vai ser o fio da história até o final. Depois que a gente pensar no personagem principal, a gente pode pensar também em quem é que vai aparecer na história junto com o personagem principal. Um melhor amigo, um animal, um ser de outro planeta, um objeto. Com quem que esse personagem vai conversar? Porque aí a gente chega no diálogo. A história em quadrinho ela é muito cheia de diálogos, né? E para isso servem aqueles balãozinhos, que não são balão de São João, não. São aqueles formatos onde a gente coloca o texto com a setinha, né, apontando quem é que está falando. Então, precisamos de um tema, precisamos de um personagem principal
E os personagens secundários, que a gente costuma falar, que são os coadjuvantes, e que são muito importantes. A não ser que seu personagem principal esteja na história sozinho, falando com ele mesmo, tirando as conclusões, analisando as coisas, porque também pode acontecer de você querer fazer uma história com um personagem só. Isso, é uma coisa que eu falo com as crianças, qualquer narrativa, ela tem que ter um tema e um enredo, né? Então, sim, a gente tem que pensar qual é esse nosso tema e como a gente vai desenvolver. O personagem principal, super importante, como você falou, que pode ser um personagem real ou imaginário, inventado, que nunca nem existiu. Isso aí é uma ótima, pode ser até um objeto. Um objeto pode falar e ver a visão dele, ou um bicho, né? Como você falou, um animal de estimação, pode também mostrar. Eu estou até aqui do lado, ó, com a minha gata Sol, ó, ela pode ser também um personagem. Né? Ela pode dizer assim, nossa, essa minha dona está me perturbando e fazendo aparecer na câmera, não é? Então, até o nosso animal de estimação pode ser um personagem. Ou então só um único, como você falou, que ele vai dar conta daquela história. Ele mesmo vai estar pensando com ele mesmo sobre aquilo, né? Então, a gente já viu, aí vimos também os balõezinhos, né? Que tem vários tipos de balões, né, Jaque? Balões para todas as finalidades, né? Você quer falar um pouquinho dos tipos de balões que tem? Olha, me vem sempre assim na cabeça o balão do pensamento, que ele parece uma nuvenzinha, né? E ele não tem uma seta que vai do balão até o personagem. Em geral, são algumas bolinhas, assim, sabe? Um caminho de bolinhas até o personagem. Tem o balão mais redondinho, que também não é assim, não é obrigatório. Eu já li muitas histórias em quadrinhos em que o balão não é nem um pouco redondo, ele é retangular. Isso. Também, né? Quando tem uns balões que parecem estrela, que eles estão assim, todos cheios de pontinhas, né? Quando a pessoa está com muita raiva ou alguma coisa assim. E tem alguns balões que não têm palavras. Alguns balões que não tem nada escrito, mas que dão a ideia do sentimento do personagem. Por exemplo, um balão em forma de nuvem, né, que seja o pensamento, mas que ele esteja todo pintado com uma cor escura, ele pode dar a sensação de que a pessoa está muito aborrecida. Né? Ou quando a pessoa está com muita raiva, mas com tanta raiva que ela está com vontade de falar um nome feio, né? O balão ele pode vir com vários símbolos assim misturadinhos, sabe? Como, jogo da velha, um desenho de uma caveirinha, um raio, para dizer que o personagem está muito zangado. E, bom, é isso que eu me lembro. Isso tem de ideia. Tem a ideia, boa lembrança. A ideia de a pessoa que está pensando e sem saber, está em dúvida, que vem o ponto de interrogação. Exatamente. E o balão da ideia, eu já vi de duas formas, e eu acho que talvez já tenha visto demais, mas duas me chamaram muita atenção. Uma é uma lâmpada acendendo, é o desenho de uma lampadinha em cima da cabeça. Mas já vi também em forma de uma vela acesa. É uma ideia. Em vez de ser uma lâmpada, era uma vela acesa. Já vi também em forma de lanterna. Para todos eles têm o mesmo significado, né? Que teve-se uma luz, né? Acendeu uma luz na cabeça da pessoa. Isso, uma luz apareceu, esclareceu, alumiou o pensamento da pessoa. Isso aí. Uma outra coisa que aparece muito em história em quadrinhos, já que são as onomatopeias, aqueles escritos que não são as falas, mas que são sons do ambiente, de animais, de choro, né? Você não quer falar um pouco sobre o uso disso também? Que é uma linguagem não verbal, mas que é sonora, né? Porque são, digamos assim, escritas que não têm um significado. Você vai procurar, assim, timbum ou zaz no dicionário, assim, você não vai achar uma definição para essas palavras que foram inventadas, né? Em geral, essas palavrinhas, elas aparecem fora do balão. Elas podem até aparecer no balão, mas, em geral, aparecem fora do balão e, assim, às vezes ela toma um quadrinho inteirinho, assim, como o menino tropeçou e levou um tombo. Né? Ou caiu na água. Aí aparece um balão
que não mostra a cena, mas está escrito assim, bem grande, Tibum, para você entender que ele levou um tropeção, ou ele caiu, ou ele se molhou, né? A mesma coisa com os zás, né? Ou quando é uma briga, aparece assim, pau, né? Que nas histórias de outras línguas eu já vi assim, P-O-W, né? Como se fosse pau, um soco. Quando eu escrevo as minhas, eu coloco assim, soco, mas em letras grandes, né? Não gosto muito de escrever história de violência, mas de vez em quando acontece de um ou outro aí se desentender, né? Ou quando ele vai cair, eu gosto de usar essas palavrinhas, mas trazendo mais para a nossa língua, né? Em vez de eu botar assim, catapum, né? Eu ponho assim, tropeço. Escrevo a palavra tropeço para todo Uma boa mundo ideia, entender. escrever a palavra no quadrinho. É grande, mas posso escrever assim, catimbum, catapum, ele caiu, ou ele deu uma cambalhota, sabe? Ou posso inventar uma palavra que dê essa impressão, cambalhote. Ah, Pode ser, legal. Quer dizer, né? ainda A gente podemos inventar essas palavras além das convencionais dos quadrinhos. Bem exatamente, a gente pode interessante. inventar. Tem uma muito do chorinho, né? Quando o personagem está chorando, que muita gente põe assim, sniff, 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 né? S-N-I-F. Que Isso. muitos personagens usam esse termo sniff para dizer que está chorando, né? Eu ponho assim, chororô, chororô, chororô. Mas Usa tem o coisa para que usa o criado, né? buá. Quando é um choro grande, bota muito buá. Né? Eu As gosto muito risadas também. exatamente. Gosto muito do Buá e do Bué quando estão chorando. E gosto muito de, nesses momentos, desenhar meu personagem com uma boca enorme, só aparecendo a ponta do nariz, ele olhando assim para trás, como se a boca fosse muito grande, para dar a ideia de que o som foi muito alto também. Isso é uma coisa também importante da gente levar em consideração, o tamanho da boca quando o personagem estiver se expressando. Quando ele estiver falando baixinho, desenhar a boca menorzinho. Quando ele estiver rindo, desenhar o sorriso. Porque o desenho do rostinho ele tem que estar em sintonia com o que o personagem está falando também. Eu Né? acho que Daí a gente a chega linguagem não nessas expressões verbal, também. né? A linguagem não Uhum. verbal, ela é super importante no quadrinho. A expressão do personagem, como estão os olhos do personagem e a boca, dizem mais às vezes do que o texto no balãozinho. Exatamente, porque o quadrinho é um casamento muito feliz entre o texto e a imagem, né? E para você ver, tem muita criança que ainda não sabe ler, mas que adora folhear a história em quadrinho, porque muitas vezes só com a sequência dos desenhos ela consegue entender a história também. Daí essa importância, né? Esse cuidado de quando desenhar um personagem que está triste, não desenhar ele com a boquinha para cima, meia lua, não, porque aí vai ficar, né? A mesma coisa, quando ele está zangado, você pode colocar dois risquinhos assim, para mostrar que a impressão dele está zangado, que ele está pensativo. Entendeu? Isso. Então, precisa ter esse cuidado de que quando for desenhar o personagem, que ele tenha a expressãozinha dele muito assim, juntinho com o que ele está dizendo ou ele está pensando. Muito importante, já que eu acho que a linguagem, a história, ela pode até nem ter falas. A história em quadrinho pode ser uma história em quadrinho muda. E aí o desenho da expressão é importantíssimo. Isso é uma coisa muito boa de fazer também, né? Porque a história em quadrinho ela pode ter várias folhas, ela pode ter poucas folhas, ela pode ter uma folha e ela pode ser apenas uma tirinha, uma sequência de 3 ou 2 quadradinhos contando uma história. Quanto mais folhas ela tiver, mais você vai pensar e elaborar. Agora, se ela for pequenininha, aí que você vai ter que pensar muito mais, porque ela tem que dar conta do recado dela, ela tem que contar a história dela num pedacinho muito pequenininho. Né? Então, eu acho essa coisa maravilhosa do quadrinho, sabe? Que ela pode... Só com a palavra ela pode contar também. Também, né? Aliás, só com a imagem. Só com imagem e também só com palavra. Poderiam ser só balões de falas também. E que seguiam Também poderia. assim. Nossa, muita coisa interessante, muita mesmo. E tinha algumas coisas que eu ainda não tinha me tocado. Dessa de poder criar onomatopeias, eu nunca tinha tido essa ideia. Eu gostei dela. Eu acho que eu vou passar a usar isso.
Passar a usar. Eu já tinha pensado nas expressões, tinha pensado em algumas coisas. E tem mais algum detalhe, mais alguma dica que você gostaria de dar para as crianças sobre como criar um quadrinho? Olha, eu acho que o mais importante de tudo isso que a gente falou, o mais importante é curtir na hora de fazer. Toda vez que eu estou escrevendo um roteirinho, sabe? Eu me vejo dando risada sozinha. Às vezes eu fecho os olhos e imagino a cena todinha na minha cabeça. É um exercício de memória, de pensamento também, porque não é só pegar o papel e sair escrevendo. Você pode tirar um tempinho seu, sentar num cantinho, assim, relaxar, ficar quietinho, imaginar a história aparecendo na sua cabeça, sabe? Como seria, como esse personagem. E depois que você tiver mais ou menos pensado em como vai ser a sua história, uma outra coisa boa também é pegar com um lápis e papel e fazer um estudo dos personagens. O que é o estudo? É você ir desenhando seu personagem para ver como você acha que ele vai ficar perfeitinho. Se for uma gentinha ou um animal, depois que você desenhar, tenta fazer esse personagem com várias expressões. Desenha ele triste, desenha ele feliz, desenha ele pensativo, desenha ele zangado, chateado. E depois desenha assim, mas pequenininho, tá? Num cantinho do papel. Desenha ele de frente, de lado, em pé, sentado. Para na hora que você passar para o papel, você já tem ali no cantinho uma espécie de um rascunho, né? Então isso é uma coisa importante também. Ótimo. Uma outra coisa que vocês podem fazer também antes de sequer desenhar, também você pode escrever a história. Apenas escrever a história. E depois que você tiver escrito a história, assim, tipo, a minha história vai começar assim, 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 assado, depois acontece isso, 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 até chegar no fim que acontece isso, isso, isso. Se você tem um roteiro escrito também, você pode passar para o desenho. O que eu estou querendo dizer? É que cada escritor tem o seu jeito de fazer. Uns vão querer começar com desenho e depois colocar a fala, outros vão querer começar com texto e depois colocar o desenho em cima. Aí cada um tem que descobrir o que lhe faz mais feliz, de que maneira ele vai curtir mais fazendo o trabalho. Ai, que legal. E já que para a gente terminar... você tem mais uma coisa? Fala. Me lembrei aqui que o quadrinho ele pode ser colorido, aí vai depender de cada um, sabe? Eu estou muito preguiçosa para colorir, eu vou ter que confessar isso para vocês. Eu gosto de quadrinhos, fazer os meus em preto e branco, que aí você pode fazer preto, branco, aí meio cinza assim também. E isso é muito legal, sabe? Porque às vezes nem sempre a gente está com vontade de fazer uma coisa muito colorida, sabe? Então, o quadrinho em preto e branco, ele tem faz um visual muito legal, ele é muito poderoso também. Mas aí tem que ter uma boa linha também, né? Para ele chamar bem a atenção. Sim, os contornos mais fortes, isso mesmo. Senão ele fica assim, esmaecido, desaparecendo. E para a gente terminar, Jaque, eu queria que você falasse de um novo projeto que você tá de história em quadrinhos. Conta aí pra gente, que aí eu boto aí no vídeo o link para as pessoas darem lá uma espiadinha. Tá bom. Esse projeto, ele não é novo. Esse projeto ele estava guardado há alguns anos na minha gaveta. E nesse momento que a gente está vivendo, né, que as coisas estão tão diferentes, a gente não está indo para o trabalho, não está indo para a escola, numa dessas arrumações eu encontrei esse projeto. E encontrei com desenhos que eu tinha feito. Porque é a historinha do Victor Cadabra, que é um menino que nasceu numa família de mágicos. Não são magos, eles não fazem magias, eles fazem mágicas assim, tipo Tio Alfredo, né? Que faz as mágicas dele. Então, e ele aprendeu vários truques, ele usa esses truques para ele se dar bem quando ele está em alguma enrascada, né? Então, eu tirei essa historinha da gaveta, peguei a primeira história, que eu vou mostrar aqui para vocês. Depois vocês vão conferir, ó. Esse é o meu desenho. Dá para ver? Tá dando para ver. Isso, tá ótimo. Foi assim que eu escrevi o Victor Cadabra, nesse tipo de papel, com esse desenho aqui. Colori
Mas eu gosto muito do meu desenho, eu acho ele muito legal. Mas eu queria um desenho diferente. Daí eu me lembrei de um amigo meu que sempre desenhou os roteiros que eu enviava para as histórias do Menino Maluquinho. Então, entrei em contato com ele e agora eu estou escrevendo só os roteiros, que é basicamente a história, envio para esse meu amigo e ele coloca todos os desenhos, ele faz os quadrinhos para mim. E é sempre muito legal, porque quando o desenho volta, parece que eu estou lendo a história pela primeira vez, porque já vem com um olhar diferente de uma outra pessoa. E foi isso. E eu agora tenho uma página, né, que depois você pode mostrar para eles, né, Vou linkar botar para o eles, link né? aqui embaixo, junto com a descrição do Legal. vídeo. Aí o pessoal pode visitar. Pode visitar, inclusive depois pode deixar comentário ou mandar ideia para mim de alguma história. São histórias muito simplesinhas, elas estão começando ainda e eu ainda estou mostrando os personagens de pouquinho em pouquinho. Volta e meia aparece uma história diferente. Por enquanto tem duas. Eu já li a primeira e vi que tinha a segunda. Aí eu ainda não li a segunda, que eu vou ver se eu leio hoje ainda. A segunda história, muito legal. Nossa, Jaque, muito legal mesmo. Adorei as dicas que você deu. Algumas eu nem pensava. É bom falar com um profissional da área, né? E aí a gente ganha os conselhos, tá? E aí agora no final do vídeo, eu vou mostrar para as crianças um jeito da gente dobrando o papel já começar a diagramar a nossa história para marcar os quadrinhos, né? Ai, que bacana. Aí eles vão poder depois pensar nas dicas que eu dei no início, nas super dicas que você deu agora, e depois desenhar e escrever. E aí mandar pra gente, né? Pra gente dar uma olhada nessas histórias. Eu vou ficar muito curiosa. Isso aí. Muito obrigada, Jaque. Tchau. Então, garotada, vamos ver uma forma da gente dobrar o papel e usar as dobras para ajudar a montar os quadrinhos da nossa história em quadrinhos. Eu vou mostrar duas formas de fazer isso. Uma delas é a gente dobrar o papel aqui. No meio, a mediana aqui no comprido e depois o outro meio. Ok? Se eu quiser fazer uma história em quadrinhos, com 4 quadrinhos, ou deitado ou em pé, eu já estou com a minha folha pronta. Mas eu posso também dobrar em 8. Então, eu pego essa parte de baixo e levo até essa linha do meio. E a de cima também. Então, agora, eu tenho uma folha em 8 quadrados. Aliás, 8 retângulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já posso fazer uma boa história em quadrinhos, não acham? Mas tem uma outra forma. Se eu quiser deixar aquela parte separada lá em cima para botar o meu título, vamos pegar outra folha? Então, eu vou pegar outra folha e já vou dobrar um pedaço aqui, o tamanho que eu quiser, tá? Então, olha só, do topo da folha, eu separo uma parte para ser a parte do meu título, ok? E agora eu vou pegar a parte de baixo e levar até lá em cima. E abro aqui o título, dobrar no meio no outro sentido. Então, aqui eu já tenho título e 4 quadros. Se eu quiser fazer mais, dobro o meio até essa linha aqui, aliás, a ponta de baixo até essa linha do meio, e para dobrar o outro, eu fecho de novo o meu título e levo até lá, na linha do meio. E aí eu passo a ter título mais 8 quadros. E aí eu pego um lápis, ou pego uma caneta, canetinha, o que eu tiver, para poder marcar os meus quadros. Então, eu posso usar um espacinho entre eles, que geralmente acontece na história em quadrinhos. Olha aqui,
local para o título, os quadrinhos, os 8 quadrinhos. Mas eu posso escolher que alguns quadrinhos fiquem mais largos. Então, eu posso juntar 2 deles. Por exemplo, no início da história, eu quero que mostre bem o local onde está acontecendo. Ou podia ser no meio ou no final da história. Ou até todos eles. Eu poderia ter uma história com 4 quadrinhos compridos. Ou 2 compridos e mais 4 menores. Você escolhe. De repente, aqui os 2 menores, aqui outro comprido, e termina com menores. Você escolhe como quer fazer isso. Entendido? Muito legal, né? Então, olha, faça aí a sua diagramação, pense no personagem, no enredo, nas expressões, nos balões, nos diálogos, monta a sua história em quadrinhos e depois me mostra. Faça os comentários aqui embaixo, diga como foi, ou então me envie, tá bom? É isso aí, gente. Vamos fazer, então, histórias em quadrinhos.